Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. A Marina Antunes escreveu: Você poderia falar sobre as coisas erradas que a astrologia moderna atribui a Saturno e ao Sol? Não é uma questão de errado, é uma questão de conceitos corrompidos e um conceito explicado de uma forma menos direta, mais simbólica, mais mitológica. Óbvio, a astrologia ela tem bases na questão mitológica, tem bases na questão simbólica, evidente, mas a ideia é sempre poder trazer uma resposta num português claro para o cliente, de uma forma que ele consiga entender como lidar com essas questões no dia a dia e não ficar filosofando, meditando acerca de um conceito intangível. A ideia é saber se existe um risco de fraturar um braço e não saber qual é a lição que você tem a aprender com isso. Ok, isso também é útil, mas isso faz muito mais parte de uma reflexão interna do que necessariamente qualquer ciclo astrológico que a pessoa esteja vivendo. Então o erro tem muito mais a ver com a forma como o astrólogo apresenta a situação, sendo que quem tem que decidir se vai refletir sobre isso ou não é o cliente. Claro que o astrólogo pode e deve fazer esse tipo de ponte se o cliente tiver uma abertura para entender os fatos que estão previstos dentro do determinado período desse jeito, mas só se for assim. Caso contrário, não faz o menor sentido. Às vezes a pessoa só quer saber se o momento é bom para investir numa casa ou não. E não cabe ao astrólogo chegar para o cliente e falar: mas você realmente precisa dessa casa? O que significa uma casa em sua vida? Isso já faz parte de psicanálise, não tem nada a ver com astrologia. Não são áreas ou assuntos inimigos, mas são coisas apenas distintas. Na consulta astrológica, a gente tem que focar com a astrologia. Deixa a parte psicanalítica para os psicanalistas. Daí, o que você pergunta quanto a Saturno e Sol, vale para todos os planetas, não só Saturno e Sol. O Sol, pela tradicional, vai ser um dos elementos potenciais candidatos a Hilleg, um dos primeiros a ser avaliado, mesmo em mapa noturno, se não for a Lua, o Sol é o segundo. Em mapa diurno, o Sol já é o primeiro candidato a Hilleg, que é um ponto de vitalidade. Super importante a gente poder avaliar isso como questão de análise das potenciais de saúde e fraquezas no mapa de uma pessoa, mas é um deles, né? E Saturno tem sempre a ver com as dificuldades que a pessoa vai enfrentar. E na moderna a tendência é já entender como que a pessoa vai administrar a vida com a responsabilidade, e isso já cai naquilo que eu comentei agora há pouco. Se a pessoa tem responsabilidade ou não para lidar com as dificuldades, isso é uma questão da pessoa. Se ela quer discutir isso com o astrólogo, pode até discutir alguma coisa, mas o ideal, se é para discutir esse conceito de responsabilidade, que se faça isso com um psicólogo, psicanalista, não com o astrólogo. O astrólogo só tem que indicar o período e o que o Saturno faz no mapa, tanto no mapa natal quanto no trânsito, ou em alguma outra técnica de previsão, seja um ciclo de Saturno nas firdárias, seja algum aspecto ligando Saturno nas direções primárias ou secundárias, nada além disso. O Rodrigo escreveu: Você disse que usa os regentes de Ptolomeu para as triplicidades do mapa natal. Isso significa que ou usa o regente diurno ou, em vez dele, o noturno. Faz com que a pontuação seja dada para somente um deles e ainda executa o participante. Com isso, o número de planetas peregrinos aumentaria? Ou você continuaria pontuando os 3 regentes para assuntos do tempo de uma casa, o que faria com que esses 2 não fossem peregrinos, tipo Mercúrio em Aquário, Júpiter em Aquário, não seriam peregrinos em mapa diurno, já que são importantes para os 3 momentos no tempo de uma casa 10 em Gêmeos. Por exemplo, para indicar 3 fases da carreira, final de carreira sendo dado a Júpiter, por exemplo. Nossa, um pouquinho confuso isso aqui, foi confuso até para ler. E aí tem um comentário em resposta a esse post feito pelo Anderson Martins da Silva. Minha dúvida parte desse ponto: 3 regentes que fazem parte da triplicidade, quais devo usar para cálculos do Almutem Figuris? Almutem, senhor da genitura, respeito o secto, utilizo todos os somente, correspondente ao secto e o participativo. Nossa, quanta coisa. Mas tá bom, dá para resumir bem. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Essa é uma pergunta bem técnica e eu vou responder de uma forma sucinta, que a ideia aqui é explicar de uma forma fácil para as pessoas, mesmo que sejam assuntos técnicos. Eu uso os 3 regentes das triplicidades, o que aumenta, com certeza, a chance do planeta não ficar peregrino, e também muda no cálculo do Almutem Figuris, porque eu vou dar 3 pontos para cada um dos regentes da triplicidade. Luciana Sisto. Olá, professor. Aproveitando o vídeo de hoje, que teve comentários sobre o Almutem Figuris e Saturno, venho perguntar sobre isso, pois tenho a Lua em Câncer e conjunção com Saturno retrógrado, sendo a Lua o meu Almutem. Essa conjunção acaba enfraquecendo meu Almutem, ou minha Lua consegue suavizar meu Saturno muito difícil?
Luciana, infelizmente a Lua não suaviza o Saturno. É uma conjunção ruim, ele enfraquece sim o seu Almuten. Mas aquela coisa, enfraquecer é diferente de trucidar. Com certeza você sofre com essa conjunção, mas você está aqui viva, sabendo lidar com isso faz tempo. E você tendo consciência disso, sabe que todas as coisas na sua vida, para fazerem sentido, principalmente quando você está indo atrás da sua missão de vida, das coisas que realmente te realizam mais internamente, digamos, realizações de alma, se puder falar de uma forma mais poética até, e você sabe o quão difícil é conseguir seguir o seu caminho com um monte de dificuldades que esse Saturno traz aí. Vamos lembrar que dificuldades podem parecer impedimentos, mas não são obrigatoriamente impedimentos. Mas realmente é uma configuração bem difícil. Infelizmente, a Lua não suaviza nada aí. Eu teria que ver, óbvio, o resto do mapa todo para ver o quanto você tem de ferramentas e de conjunto de possibilidades para poder contornar, enfrentar ou conseguir resistir a esse tipo de desafio. Mas é fato que o desafio é muito grande. Pérola Tuon. Olá, professor, obrigada por responder sobre a casa 8 versus a 9 e a vocação de astrólogo. Eu já tinha percebido que muita gente que associa astrologia com casa 9 tem, na verdade, um monte de planetas na 8. Na minha humilde opinião, a casa 9 até pode indicar estudo de astrologia, mas não vocação. Compartilho o que acabei de encontrar no livro da Erin Sullivan, The Astrology of Family Dynamics, sobre astrologia casa 8. O extract é longo, mas vale a pena ler, mesmo se não gostar da astropsicologia. Aliás, o capítulo todo dedicado às casas de água é revelador. Antes de eu dar sequência ao que você escreveu aqui, eu não sou inimigo da versão moderna. Até pegando carona no que eu acabei de responder agora há pouco. A minha preocupação maior é o astrólogo se desprender da técnica astrológica e começar a trabalhar na parte reflexiva como se fosse um terapeuta. Claro que sempre há uma área de intersecção. Não tem como não haver, porque todas as coisas da vida se misturam, né? Se a gente for partir do princípio lá do Caibalion, é tudo uma grande coisa e que a coisa faz parte do detalhe e o detalhe faz parte da coisa, muito grosseiramente explicando. Mas a ideia na astrologia, uma vez que a gente faz essa segmentação de entender o indivíduo e cada um dos acontecimentos e setores da vida dele, é interessante a gente entender que já cruzou a fronteira e já está cada vez chegando mais próximo, ainda que essa fronteira não seja definida por uma linha precisa, que a gente está cada vez mais distante do caminho astrológico e mais próximo da área psicológica. Então é fundamental a gente entender que, a partir de certo ponto, não é mais da nossa responsabilidade. Bom, aí você colocou um extrato aqui em inglês, eu vou, enfim, fazer uma menção desse trecho que você colocou nos comentários aqui no vídeo, porque não justifica eu ficar lendo em inglês aqui com meu sotaque brasileiro e gastando tempo à toa. Tá. Aí você comentou ainda no tópico da casa 8, ela relaciona a preferência por religião e por morar em países diferentes da família nuclear e a relação com os ancestrais. Os assuntos da casa 9 parecem ser abocanhados pela 8 na perspectiva da ancestralidade. E um PS, casa 8 é para quem pode, não para quem quer. Estou muito satisfeita com a minha. Vamos lá. Muito interessante esse texto que você colocou. Eu não acho que ele seja inimigo de jeito nenhum da técnica astrológica, mas, de novo, aqui, se a gente for pegar a base da astrologia tradicional, o que a gente vai associar com a casa 8? Os nossos medos concretos, ou seja, as coisas que realmente oferecem risco de morte para a gente. Por isso, os medos concretos, aquela coisa que a gente sabe que pode ser uma ameaça, porque também tem a ver com perdas, prejuízos e automaticamente, por consequência desse medo, se a pessoa tiver muita coisa importante do mapa nessa casa, é óbvio que a pessoa vai querer fazer um movimento inconsciente de compensação disso. Mas aí, de novo, a gente já está avaliando o comportamento a partir da consciência de um conjunto de tendências. Ou seja, isso realmente é uma visão psicológica, não está errada, mas vai deixando de ser astrológica e se influencia por conta do conjunto de referências que a pessoa tem. Nem todo cliente vai ter esse tipo de consciência. Muito embora uma boa parte acabe querendo buscar. Então, eu concordo que as pessoas com muita coisa na casa 8 vão atrás desses conhecimentos, desses estudos, por um único motivo. Querem ter controle sobre as ameaças que podem estar à volta de tocaia. Só isso.
Então é natural, por exemplo, eu que tenho Saturno na 1, Lua em Escorpião e 4 planetas na casa 8, óbvio que eu vou querer me cercar de todo tipo de ferramenta para não ser pego de surpresa, mas isso só define uma necessidade de ter o controle do ambiente onde se está e saber que pode, dentro dessa área de controle ou de conhecimento, de perspectiva, ter um conjunto de ferramentas para executar plano A, B, C ou D, mais ou menos grosseiramente falando, um complexo de Batman, pelo caso da neurose. A questão é assim, se a pessoa vai ter essa neurose bem aplicada, se ela vai ter uma neurose de querer trabalhar apenas no mercado financeiro, ou se é simplesmente essa pessoa vai abraçar o lado da morte num outro sentido, querendo, por exemplo, trabalhar como necromaquiador ou coveiro, como já cheguei a pensar nisso uma época, cogitei forte trabalhar como necromaquiador, porque dá uma grana legal e ninguém quer mexer com esses assuntos que são tabu. Então, todas essas questões, por um viés mais psicológico, realmente acabam conversando, mas a gente tem que deixar bem claro que o viés é psicológico. A questão astrológica inicial não parte daí. Todas essas questões por viés psicológico têm a ver com a consequência do risco associado às questões da casa 8, que são questões que oferecem medo por alguma coisa que seja uma ameaça real, seja por prejuízo, seja por morte ou por risco de morte. Isso aqui é um anexo, eu quase esqueci, faz muito tempo, porque essa pessoa me mandou uma pergunta pelo Instagram e eu quase não acesso o Instagram, embora tenha uma conta lá que eu uso mais para divulgar para alguns outros amigos, que eu lancei conteúdo no YouTube, para quem não está tão conectado no YouTube assim. Mas o principal ponto, e até peço para vocês, quiserem enviar alguma dúvida, alguma pergunta, sugestões e tal, é melhor que vocês mandem mensagem por aqui, pela parte de comentários no YouTube, em vez de mandar por e-mail, Facebook ou Instagram. O Léo Toledo escreveu: bom dia, tudo bem? Conheci seu canal do YouTube sobre o Pergunte ao Astrólogo. Gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Tenho ascendente em Áries, Marte está na casa 12 em Peixes e Áries também está na casa 2, porque o eixo Touro e Escorpião estão interceptados. Meu Marte tem trígono com Plutão, Escorpião sextil com Netuno e Capricórnio, também quintil com Júpiter e Touro. Falam que Marte na casa 12 não é uma casa boa, mas está bem aspectado. Como devo encarar isso? Obrigado. A primeira coisa que a gente tem que ver é esquecer a questão dos aspectos segundo a astrologia tradicional. Então, muito mais importante ver a posição do Marte, com certeza por casa. A casa 12 não é uma casa boa, mas o Marte estando em Peixes, é isso que você comenta? É que Marte está na casa 12 em Peixes. O ascendente em Áries, Marte na 12 em Peixes, ok. Mas o que acontece? Você tem o Marte em Peixes, ele está na própria triplicidade, ele está bem por dignidade. Ele não tem muito poder de ação por casa. Ele tem uma questão de limitação grande e isso vai afetar questões de saúde física. Mas assim, não vou entrar em detalhes para a leitura de mapa natal, porque não é a ideia de ficar lendo fragmentos de um mapa, mas de conseguir explicar a visão. Todo o resto que você comenta de aspectos, principalmente assim, que não sejam conjunção com Urano, Netuno e Plutão, nem considero. Não é porque eu não queira, mas como eu já disse nos outros vídeos, assim, a gente tem muito pouco tempo de descoberta, são poucos séculos de descoberta e de uso desses planetas para análise astrológica, em comparação com os outros que a gente tem milênios, que são os visíveis a olho nu. Então tem que ter muita cautela, muita parcimônia. Sair utilizando esse monte de aspecto assim com um critério muito recente é uma coisa perigosa para a gente poder chegar num veredito melhor de análise de mapa. Eu realmente não recomendo e não vi nenhuma literatura de astrologia tradicional que mexa com isso, além de considerar só, no máximo, 1 grau como se eles fossem estrelas. Quanto à questão que você comenta de interceptação, isso não altera a questão. Isso só indica que o Marte rege tanto o teu ascendente quanto a casa 2, que também abre em Áries. Só isso. E o Cláudio me mandou uma pergunta por e-mail, comentou: gostei muito do seu canal no YouTube e quero participar do quadro Pergunte ao Astrólogo. Tendo Saturno retrógrado na casa 2, significa que o dinheiro não virá durante a vida toda? Não dá para a gente fazer esse tipo de associação.
Mas é claro que indica que a dificuldade em relação com o dinheiro, ela existe ao longo da vida toda. Para você vencer a dificuldade, você vai ter que fazer mais esforço que outras pessoas. Eu não sei o resto do teu mapa, então não tem como avaliar. Mas existe esse agente dificultador com as questões financeiras para você. E é interessante aqui observar, né? A gente tem 3 casas básicas que comentam sobre dinheiro. Você pode ter um enfoque muito maior sobre a questão financeira no mapa como um todo. Mas a gente tem que abordar aqui casa 11 é a casa do salário ou do dinheiro que vem pelo trabalho, casa 8 o dinheiro que a gente ganha referente ao outro, seja por herança ou por que moveu uma ação na justiça e agora vai receber uma indenização, também pode ser as perdas, obviamente, também são as outras despesas e, enfim, o que a gente perde, o que não está sob o nosso controle. E a casa 2 é como a gente lida com o dinheiro que a gente já tem, que, por exemplo, o salário pode ser bom, mas você tem um índice de perdas ou de desperdício na casa 2 muito grande, você tem um salário ótimo, mas você gasta sempre mais do que o salário ótimo que tem e a pessoa continua afundada em dívidas. Aliás, isso é uma coisa interessante para se comentar, né, também sobre a casa 8, casa das dívidas, porque é a obrigação que você tem do dinheiro que não é mais seu, né, o compromisso que você assumiu que o dinheiro não mais vai estar na sua mão. Então, tudo isso tem que ser avaliado numa questão financeira. Óbvio que se a gente tiver um planeta maléfico em qualquer uma dessas casas, ele vai trazer dificuldades com relação às finanças em cada um desses assuntos regidos pelas respectivas casas. Espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já deixa seu joinha, já dá uma força no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber notificação quando tiver novos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.